113, galerinha linda do meu coração. Página 113. Da nossa apostila. Meus amores, O Lourenço está nas nuvens. Está nas nuvens? Estou vendo. Ele morreu. Tô chiquetoso. Não morreu, não. Que isso? Meu Deus, Claro que não. Laíra, pelo amor de Deus. Por favor. Ele está com um fundo. Ele tá voando nas nuvens. Está voando. Voando nas nuvens. Isso mesmo. Vamos lá. Apostila, página 113. Aula de história, meus amores. O prof está brigando aqui para compartilhar a tela, mas uma hora a prof consegue. Como diz, uma batalha de humanos e computadores. Batalha de humanos contra computadores, isso mesmo. Agora tá na galáxia. Ah, agora foi, agora foi. Agora foi. Muito bem. Muito bem, povo lindo. Agora foi. Vamos estar trabalhando a apostila, página 113. Afro-brasileiros na atualidade, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema dos afrodescendentes, né? Todo mundo já encontrou a página da apostila? Oi? Sim. Sim. Tá todo mundo congelado? Sim. Travou aqui para mim. Eu olhei, tava todo mundo congelado. Sim, prof. Então vamos lá. Sim. Quem gostaria de começar a nossa leitura sobre afro-brasileiros na atualidade? Prof. Posso ir, prof? Pode, Ju. Afro-brasileiros na atualidade. Afro-brasileiros é a forma como oficialmente os negros são chamados no Brasil. Trata-se dos milhões de brasileiros com ascendência africana que vivem no país. Uma grande quantidade... Pode continuar, prof? Pode continuar, pode continuar. Uma grande quantidade de africanos de diversas nações e etnias foi trazida à força para o Brasil pelos portugueses comerciantes de escravizados. A partir do século XVI, depois de muitos movimentos de resistência e de muita luta, em 1888, negros africanos e brasileiros tiveram reconhecida sua condição de pessoas livres. Porém, essa liberdade não foi suficiente para mudar a complexidade e a dificuldade das situações enfrentadas por eles. Obrigada, Ju. Então, o que a Ju acabou de ler para nós, né? Prof, Primeiro tópico. Oi. para mim seu áudio está meio baixo. Tá melhor agora? Sim. Então tá. Então, o que a Ju acabou de ler para nós, né? Afro-brasileiros na atualidade. Pegue o marcador de texto, super importante. Afro-brasileiros. Depois eu posso ler. Quem são eles? Quem são os afros brasileiros, gente? Os negros. Os negros, né? Os brasileiros com ascendência africana que vivem no nosso país. E de onde surgiram esses africanos? Nós já vimos na nossa história, né?
Eles Sim. foram trazidos à força para o Brasil, por comerciantes, né, de escravos. E depois de muitos movimentos de luta, em 1888, eles ganharam a tão sonhada liberdade, né? Tanto os africanos quanto os brasileiros, né, descendentes de africanos que, consequentemente, eram escravos também, né? Que no Brasil, infelizmente, pelo fato de ser negro, você era considerado escravo. Porém, nós vimos também que essa liberdade não foi o suficiente para mudar a vida deles. Nós vimos isso com a chegada dos imigrantes, né? Pois muitos fazendeiros, mineradores achavam absurdo, né, ter que pagar um negro para fazer o trabalho que antes ele fazia supostamente de graça, que um escravo, né? Que naquela época os escravos eram negros. Então eles achavam um absurdo e resolveram trazer imigrantes, no qual eles pagavam um salário baixíssimo, porém não modificou em nada a vida desses escravos negros, né? Infelizmente, muitos viveram mais na miséria do que já viviam na época de escravos, né? Livres, porém miseráveis, né? Porque eles não tinham mais onde morar, não tinham, pelo menos, aquela alimentação do dia, eles tinham que se virar. E não era um, dois escravos, né? Foram vários, milhares de escravos que ganharam sua carta de alforria. Próximo, quem iria ler era o Lorenzo. Lorenzo, então. Prof, se não tivessem, espera só um pouquinho que a prof vai ver aqui o chat. Alguém fez uma A Zaira fez uma pergunta. Uma pergunta ou bem uma interessante. Prof, se não tivesse isso, eu acho que não existiria racismo, né? Então, Talvez sim, talvez não. talvez sim, talvez não, né? Porque já existiu racismo anteriormente, né? Quem é que determinou que o povo africano ele era escravo? Então, lá mesmo no continente europeu já existia uma forma de racismo, né? Então, ele só migrou junto com os E outros. racismo não precisa ser necessariamente com os negros. Tem racismo de todas as formas. Tem, porém, é a mais evidente, né? Uma das que mais. Lorenzo, mas referente ao assunto é esse tipo de racismo. Ah, tá, sim. Sim, é esse racismo, sim, né? Existe vários outros tipos, né? De discriminação, preconceito com outros povos também, né? E, Lorenzo, você que agora lê aqui com a escravidão. Tá. Com a escravização de povos da África a partir do século XVI, mais de 4 milhões de pessoas, por um período de 350 anos, foram trazidas para o Brasil. Inicialmente, grandes continentes da África Austral, especialmente do antigo reinado do Congo e da Angola, com os povos bantus, depois da costa ocidental do Golfo do Benin, e ainda aqueles que chegaram da costa oriental, principalmente de Moçambique. Muito bem. Então, ali, na verdade, né, vem aquele dado, né, que com a escravização dos povos africanos, a partir do século XVI, mais de 4 milhões de pessoas, né, por um período de 350 anos, foram trazidas para o Brasil. Então, foi uma força gigantesca, né, de negros que imigraram para o Brasil contra sua própria vontade, né? Porque a maioria todos, praticamente, eles vieram porque eles foram raptados, né, do seu país de origem, dentro de suas casas, e trazidos para o Brasil contra a sua vontade, né? Essa que é a verdade. E como pessoas livres, os afros brasileiros tiveram que continuar a lutar contra o preconceito e pelo reconhecimento de seus direitos sociais, civis, econômicos e políticos.
negros, né? Então, aqui foi apresentado para vocês 3 exemplos de brasileiros, né, negros. Né? Os atores Lázaro Ramos e Thaís Araújo, que são bem conhecidos, né? Protagonistas de novelas, de filmes, né? E o ex-ministro Joaquim Barbosa, né? Que é uma figura muito importante que está que fez parte do poder, né? Prof, a Isabelle colocou no chat. Prof, muitas pessoas por aí dizem que existem racismos reversos. Racismo contra brancos. E, na sua opinião, você acha que o racismo reverso existe? Na minha opinião, não existe, tá? Existe sim a discriminação. Mas o racismo, ele é bem pontual contra o negro, né? Eu digo que eu acredito em racismo reverso, mas eu acho que, tipo, racismo reverso é bem menos do que os dos negros. É mais a discriminação. É muito pontual, né? Igual as pessoas chamarem de branquelo, de albino, às vezes a gente como é que é, burguês, às vezes a gente fala coisas que a gente nem percebe que talvez seja racismo. Sim. A quantidade é bem menor e, tipo, é bem menos frequente. Isso mesmo, né? E entra, gente, num todo, né? E isso não foi algo assim, ó. Né? A imagem dessas pessoas, né? Ter tanto sucesso ou tanto poder, claro, não desmerecendo tanto que eles estudaram, né, para ser bons atores, tanto que eles estudaram para ser um bom juiz, né? Isso não é uma questão de dizer que não tem capacidade, porque tem, sim, né? Todo mundo tem. É uma questão realmente quando se fala disso, a condição que as pessoas enfrentam para chegar até onde chegaram, né? Então, mais à frente, ali na nossa própria apostila, você vai encontrar aqui uma imagem de um panfleto, na página 216, já vamos pular um pouquinho, 17, 18, acho que a prof falou demais, deixa eu ver aqui, porque é muito legal, gente. A imagem que a prof quer falar para vocês está na página 121 da nossa apostila. Se vocês puderem abrir ali na página 121, vocês vão encontrar justamente uma propaganda, um cartaz, né? Não é uma propaganda, um cartaz, que fala exatamente 51% da população do Brasil é negra. E a outra metade tem o dobro de oportunidades. Gente, quando a gente fala o dobro de oportunidades, a gente fala realmente o dobro, né? E a prof também já comentou com vocês a respeito que a gente vê isso muito presente em desenhos animados, né? A maioria dos desenhos animados que você assiste, eu não estou te escutando, Lourenço. Você está falando? Não? A maioria dos desenhos animados que vocês assistem, os personagens são brancos. Ou talvez o melhor amigo do personagem, ele pode ser um personagem de cor negra. Mas dificilmente o personagem em si, principal da maioria dos desenhos, vocês podem observar, eles são brancos. Então é uma forma de racismo muito presente, assim, um preconceito muito presente, uma discriminação assim, entre linhas, muito presente. Vocês já pararam para observar isso? Agora pare e pense sobre os desenhos animados que vocês assistem. Um exemplo de um personagem de desenho animado. Tom e Jerry. Não, mas Tom e Jerry é animais, né? Eu tô falando com personagens de pessoas, tipo Naruto. Naruto, ele é negro ou ele é branco?
Branco. Branco. Deixa eu pensar outro aqui, gente. Eu vou pensar porque eu sou das mais antigas, né? Vamos lá. Ben 10. Branco. Branco. Meninas Superpoderosas. Branco. Branca. Prof, ajudem sem aí. querer eu apertei o botão sair da chamada, porque eu ia falar que o Naruto é branco, tá? Isso, não, sem problema. Peixonauta. Nossa, Vitor, Branco. esse sim que é o antigo. Não é tão antigo, só que. Não, é antigo, né? Eu tirei, gente. Eu tirei lá do tempo das cavernas mesmo. Então, assim, vocês podem observar os desenhos, principalmente, né? Flintstones, Jetsons e até mesmo os próprios Power Rangers, né? Vamos se encavar um pouquinho mais. Às vezes a configuração eram todos brancos ou com aquele 1%, né? Aquele 1. Ele de 5, 1 era negro, ou moreno, ou algo assim. Né? Não chegava a ser negro, mas talvez um mulato, um pouco mais escurinho. Desenho mesmo, onde o personagem principal seja negro, né? São raros. Então, a nossa cultura, ela, infelizmente, elas são... É uma cultura onde eles ainda precisam desse espaço, né? Bonecas, agora, né? Certo tempo para cá, que existe a Barbie morena, até então a Barbie sempre foi o estereótipo, né? Loira, olhos azuis. Até mesmo muito antigamente tinha a Suzy, mas a Suzy também, ela era com o cabelo preto, mas ela não era morena. A gente vê a maioria dos bebês, dos brinquedos agora, né, de uns 20, 25 anos para cá, que aí começou a se reforçar, né? Tá, mas a criança é negra, a família toda é negra, mas não tem ela vai brincar com um bebê branco, né? Então que surgiu todo esse movimento. Peraí, galera, eu não tô conseguindo acompanhar vocês no chat. Muitas pessoas aí dizem que está ali, a Bela já foi. Tem bullying também, né, gente? Existe também, tá? Zaira. Existe sim, mas é algo muito pontual, tá? Muito pontual. Não chega a ser dessa forma que é feita. Entra mais como um preconceito, né? Na verdade, não existe uma classe, tipo, racismo, não é bullying, é tudo discriminação, é tudo Mas a diferença. Sim, mas, tipo, a diferença. É tudo um julgar pela aparência, discriminar, tudo isso, né? Isso, mas há uma diferença. Mas vocês entenderam que todo o estereótipo no qual nós vivemos ainda, ele é muito... não é igualitário? Não é igual. Vocês conseguiram compreender da onde que a prof tirou essas afirmações, que levou vocês a refletirem, né? Vocês podem observar, né? Na novela, até mesmo numa telenovela, num filme, não que não exista, gente, as pessoas negras, né? Afrodescendentes que estão participando. Mas vocês podem ver assim, ó, filme, vamos tirar o filme dos Vingadores. Quantos personagens brancos tem no filme dos Vingadores e quantos personagens negros tem? Tirando... Depende do filme, prof. Depende do filme, porque tem um filme que é do Pantera Negra, todos é do Pantera Negra, né? Isso, mas depende do filme. Mas só que o Pantera Negra, que era um dos únicos negros... Pantera Negra é contra racismo. Isso, mas eu digo assim, ó, tirando que o filme se passou em Wakanda, lá no caso, né, que era na África lá,
eu tô falando dos personagens em geral, assim, sobre os principais personagens. De todos os personagens que aparecem, 3 são negros. Os principais, né? Que a prof está falando. E o resto dos personagens são brancos. A maioria sempre é branca. Sempre a maioria é branca. Se não for um filme pontual, aonde mostra uma localidade pontual, a maioria é branca. Então, isso é algo que já está inserido na nossa cultura e que mostra que é uma luta constante, né, dos afrodescendentes em relação a tudo que vive, todo o meio que vive em seu redor, né? Prof, Oi. Que isso, meu amor? uma manta de bebê. Ai, uma manta de bebê, que linda! Linda! Então, quando a gente chega aqui na página 114 da nossa apostila, a gente vê o quê? Que essa luta continua até hoje, né? Mesmo em condições bem diferentes daquelas enfrentadas no passado. Os afrodescendentes brasileiros, em pleno século XXI, ainda vivem várias situações de discriminação, desrespeito, que só reforçam que as desigualdades ainda existentes, seja no trabalho, na escola ou em demais lugares pelos quais circulam, muitos enfrentam o quê? A exclusão produzida pelos preconceitos. E isso, gente, ocorre apesar da Constituição brasileira de 1988 deixar claro que todos os cidadãos brasileiros são iguais, sem distinção de qualquer natureza, do racismo, sem ser considerado um crime no nosso país, né? E aí vem aquela pergunta, gente. Você sabe o que é preconceito e o que é discriminação? Nós temos o preconceito e a discriminação. Eles estão inseridos dentro do nosso do racismo, né? Prof, discriminação é tipo bullying? Vamos descobrir. Muitas pessoas confundem o preconceito e discriminação, mas esses conceitos não têm o mesmo sentido. Vamos lá. Marcador de texto. Preconceito. O que é preconceito? O nome já diz. Preconceito. É um julgamento que se faz do indivíduo ou de um grupo antes mesmo de conhecê-lo, né? Exemplo, você olha, chegou uma aluna nova na escola, né? Ou um aluno, e você já olha assim, ai, não gostei não. Não quero nem saber, achei meio metidinha, né? Não gostei não. Isso é um pré-conceito que você tem, você não conhece, você não deu oportunidade de conhecer a pessoa e já julgou a pessoa sobre isso, né? Mas o preconceito, ele também leva em consideração o quê? A aparência, a cor da pele, a origem, a camada social, religião, o gênero, a idade e outro aspecto qualquer, né? Então, quando a gente fala em preconceito, é justamente isso. É você julgar alguém por a sua aparência, a cor de pele, a origem de cada um, né? A posição social, sua camada social, religião, gênero, idade, qualquer outras coisas. Exemplo. A gente fala de muitos preconceitos religiosos, né? Existe também o preconceito da cor, da pele, o preconceito da aparência de uma pessoa, o preconceito que já movimentou muito redes sociais, né, sobre a camada social em si, né,
uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, considerada rica, né, humilhando ou desprezando alguém que é pobre, né, que não tem uma condição financeira tão privilegiada. Prof, Oi. a Zaira perguntou no chat. Então, tipo, quem é machista com uma mulher, isso é um preconceito? O machismo, mas é um julgamento que vamos pensar ali comigo. É que ali estava escrito gênero, cor da pele, origem, camada social, a religião, idade ou outro aspecto qualquer. Eu acho que isso se encaixa mais na discriminação, prof. Entra nos dois. Entra nos dois. Tá? Porque a discriminação, ela entra, é uma ação, né? Com critérios que são injustificados ou preconceituosos. Vocês entenderam? Já a discriminação é um nome dado a uma ação com base em critérios injustificados, um critério que não faz sentido, ou um critério preconceituoso, que é aquele critério, você julga sem saber se o indivíduo é capaz ou não de fazer. Você tem um preconceito. Então, podemos dizer que sim. Um preconceito que acontece, gente, que é uma forma de discriminação depois, a ação leva a gerar uma discriminação, é você dizer que toda loira é burra. Será que todas as loiras, aquelas piadinhas sem graças, né? Será que todas as loiras são burras? Não. Não. Eu conheci uma pessoa e nem quero conhecer, nem quero falar com ela porque ela é loira, então ela não tem assunto para falar comigo. Ela é burra. Nem quero conhecer. Isso é uma forma de preconceito. É um julgamento que você faz sem conhecer a pessoa. E às vezes você vai lá e conhece a pessoa e a pessoa é inteligente mesmo. Indiferente do quê? Aqui, ó, gente, a aparência, a cor da pele, a origem, a camada social, a religião, o gênero, a idade e outros aspectos qualquer. Gente, vocês podem pesquisar, tá? Quando entra independente da camada social, que muitas pessoas, tá? Que passaram em primeiro lugar no Enem, e assim, ó, em algo muito concorrido, nem todas elas eram ricas e vieram de colégios particulares. Teve pessoas que vieram, assim, de comunidades, né, de favelas, aonde a pessoa se dedicava estritamente ao estudo. Ela não precisou participar de um cursinho, estudar em colégio particular. Foi pura força de vontade. Então, é um preconceito, né? Até mesmo sobre isso, da pessoa achar que somente as pessoas que estudam em colégio particular ou somente as pessoas que estudam que têm a capacidade, que são mais inteligentes. Não é que são mais inteligentes. Certo? É que pode ter um estudo privilegiado, né? Mas não que só por causa disso eles são mais inteligentes. Certo? Prof, Oi. eu vi tem um livro que é de um jogo que eu gosto, que ele tem 3 histórias. Uma delas é sobre uma moça que ela se encontrou com um menino, e daí eles ficaram conversando e coisa, e daí a menina, ela achou que eles estavam namorando, mas na verdade não, que ele já tinha namorada. E daí essa menina, ela tinha preconceito com as líderes de torcida, que ela achava que todas as líderes de torcida eram burras. Sim. E daí
ela falou isso para ele, falou, ai, mas essas líderes de torcida são geralmente muito burras, e daí o guri falou, eu volto a falar com você quando você perder esse preconceito. Justamente. Mas aí entra uma questão ali, ó. Vamos focar agora aqui na discriminação, que nós vamos encaixar essa tua história, tá? Então, discriminação é o nome dado a uma ação ou uma omissão em base em critérios injustificados ou preconceituosos, como sexo, cor de pele. A discriminação se manifesta quando o preconceito é colocado em prática, gente. Então, a discriminação ela se manifesta quando o preconceito é colocado em prática e ocorre quando um indivíduo ou um grupo é rotulado, né, hostilizado, quando se nega a ele o direito de igualdade. Então, a discriminação se manifesta quando o preconceito é colocado em prática. Então, preconceito e discriminação andam lado a lado, né, gente? Infelizmente. No Brasil, um dos grupos fortemente atingidos pelo preconceito e pela discriminação é dos afros brasileiros, né? O preconceito e a discriminação não existe apenas no Brasil, embora devam todos ser combatidos. São fenômenos globais e atingem grupos humanos em praticamente todos os países do mundo contemporâneo. Exemplo, tivemos também nos Estados Unidos, né? Quando o policial acabou tirando a vida de uma pessoa negra que não tinha feito nada, né? Não tinha reagido, não tinha feito justamente por uma questão preconceituosa, né? Existem muitos filmes, assim, que relatam, né? A vida de uma pessoa negra, como ela é. Uma pessoa branca, muitas vezes, ela pode correr livremente na rua, que não é nada. Né? Agora, se tu tá num certo local, aí corre uma pessoa negra, acaba recebendo uma forma de preconceito, né? As pessoas ficam olhando meio assim, né? Então, isso já foi retratado em vários filmes e até mesmo novelas, né? Falando sobre esse assunto de diferença, né? Entre o branco e o negro. E é algo que não acontece somente no Brasil, né? Ele é presente em vários locais do mundo, né? Esse preconceito racial. Mas aqui no Brasil nós já sabemos o porquê que isso aconteceu, né? Que esse é importante a gente entender a história. Né? Os negros, eles desde criança começavam a trabalhar no período que eram escravos, então eles não sabiam ler, não sabiam escrever, né? Por mais que muitos deles tivessem nascido no Brasil, fossem brasileiros, eles não frequentavam escolas, não tinham estudos. Não tendo estudos e não frequentando escolas, eles ficavam sempre com os piores trabalhos. Ficando com os piores trabalhos, eles ganhavam os piores salários. Então, eles viviam num ciclo de pobreza muito grande. Vocês estão escutando a prof? Oi? O que você disse? Desculpa. Se você estava me escutando. Sim. Ok. Então, vamos lá. A atividade 1. A tirinha a seguir foi criada por Quino, um cartunista argentino. Observe os desenhos e leia o diálogo entre o personagem, Susanita e Mafalda. E em seguida responda as questões. Gostou, Susanita? Foi minha mãe que me deu. Ah, um negrinho. E por quê? Não vai me dizer que você tem
preconceito racial? Eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que vou ter preconceito racial? Aonde você vai? Vou ali lavar o dedo. Aonde você vai? Lavar o dedo. Por Isso que que ela foi? racial. Não, é porque ela não tem, né? Imagina se ela tivesse. Então, gente. Credo, que horror. É um horror. Realmente, é um horror. Gente, quando você fala em preconceito racial, isso é tão. Tu vai pesquisar Prof, isso. seu áudio do nada ele fica bem baixo. Oi, desculpa. Aí, agora deu. Isso. Quando você vai falar de preconceito racial, quando você vai mais a fundo pesquisar, gente, ele é tão amplo, são coisas tão pequenas que tornam essa divisão tão grande, né? Que você não percebe, são coisas do dia a dia, certo? Então, assim, o que que a gente tem que ensinar? Todos somos iguais perante a lei? Todos somos iguais. Mas aí vem uma pergunta, nós somos todos iguais? Não, nós somos todos diferentes, e é isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a respeitar Em as questão de direitos, né? diferenças. Isso. Então, em questão de direito, todos são iguais, mas o que nós precisamos é respeitar as diferenças, né? E isso não acontece. A nossa cultura ainda, infelizmente, ainda é uma cultura voltada para a Europa, né? Europeus, para as pessoas brancas. Infelizmente, a nossa cultura ainda é muito voltada para uma cultura branca, né? Que são dos nossos descendentes, né? Também, porque quando Portugal veio para o Brasil, trouxe essa cultura, né, europeia, trazendo junto o quê? A cultura dos escravos africanos, infelizmente. E aí, vendo essa tirinha de Mafalda, o boneco que Mafalda ganhou de sua mãe faz com que as duas garotas falem sobre preconceito racial. E o que diz Susanita sobre esse assunto? O que a Susanita disse, gente? Ela disse que todos nós somos iguais. Como é que ela ia ter preconceito? Justamente. E foi isso que aconteceu? Não. Né? Então, vamos lá. Letra A. Prof, seu áudio está baixo. Abaixo de novo, né? Letra A. Resposta. Susanita afirma que não tem preconceito racial, porque considera que todos são iguais, né? Prof, Oi. ficou tudo silenciado. Susanita não tem preconceito racial. Prof, afirma ou não tem? Afirma, né? Eu Afirma. coloquei Susanita afirma que não tem preconceito racial. Susanita afirma, né? Sim, não tem preconceito racial. Tá
Não tem preconceito. Não tem preconceito racial. Por quê? Porque ela considera que todos nós somos iguais. Isso, considera que todos são iguais, né? Iguais. Alguém falou com a prof? Quem foi? A Manu. Fala, Manuzinha. Ah, pronto. É porque a letra estava meio grande. Ah, tá. Ok, a prof já ajeitou. Então vamos lá, meus lindos. A leitura atenta da tira, no entanto, permite deduzir que a garota Susanita tem sim preconceito racial. O que nos conduz a essa conclusão? Quando ela diz que vai lavar o dedo. Quando ela diz que vai lavar o dedo, e o que mais? E quando ela fala a um negrinho. Ah, quando ela se refere ao boneco como um negrinho, né? Pronto, seu áudio está baixo. Oi. Pronto. Então vamos lá. Podemos observar em duas razões diferentes, né? Primeira, deixa eu botar aqui, ó. Primeiro momento, né? No primeiro quadro, o espanto de Susanita com o fato de ser um boneco negro, né? Nós podemos ver aqui no primeiro quadro o espanto de Susanita ao ver um boneco preto. Um boneco negro, né? E o uso. Não, você me escuta? Eu escuto. Ah, tá. Seu áudio está baixo. Só você começar a gritar, tá baixo para todo mundo ou só para Manu? Agora já tá alto. Só pra Manu, porque aqui tá normal. Ah, ok. Não, só se eu começar a gritar agora, porque eu já tô falando bem alto. Não, assim tá bom, porque antes estava baixo. Então vamos lá. No primeiro quadro, podemos observar o espanto de Susanita ao ver um boneco negro e o uso pejorativo do diminutivo negrinho, né? E o uso da palavra negrinho, né?
Prof, Oi. Fala, Fê. É, porque às vezes você fica não, paralisada. prof, espera. Paralisada não, mas Ó, você esqueceu de colocar aspas no neguinho. Preciso colocar as aspas. Muito bem. Obrigada, meu amor. Prof, agora o seu som tá baixo, hein? sim. Segundo momento. No último quadrinho, quando ela diz que vai lavar o dedo. Isso mesmo. No último quadro, né? A garota mesmo, a Suzanita, mesmo ter negado que havia preconceito, ela se apressa em lavar o dedo no qual tocou o boneco. Então, no último quadro. A Suzanita. Mesmo tendo negado ter preconceito, apressa-se, né? Em apressa-se em lavar o dedo. O seu áudio tá baixo. Em lavar o dedo Foi. com qual tocou o boneco. Ponto. Então, nessa tirinha dá para observar em dois momentos, né? Que Suzanita é, sim, preconceituosa. O Prof vai ver aqui que a Zaira mandou alguma mensagem. Não foi a Zaira, foi a Isabelle. Prof, você acha errado chamar uma pessoa com pele mais escura de preta? Então, a nomenclatura correta é negra, né? Essa é a nomenclatura correta Prof, aqui. então como é que chama os Oi. negros em espanhol? Porque em espanhol negro é preto. Pois é, mas aí a gente está falando do Brasil, né? Aí em espanhol, aí cada língua tem sua própria. Assim, ó, preto, assim, falar preto eu acho errado. Mas dizem, agora estão dizendo agora que moreno também é preconceito, mas assim, dentro, eu acho que, tipo, moreno, eu não sei se se ofende alguém chamar alguém de moreno. É porque entra num todo, né, Lourenço? Porque as pessoas de cores com a cor de pele mais escura, né, elas sofrem sim um certo grau de preconceito, né? E até que ponto elas convivem com isso? Há pessoas que defendem, de próprios afrodescendentes que defendem, né? Sou negro, sou preto, é isso mesmo, né? Tenho orgulho. Mas há pessoas que justamente se ofendem muito com essa colocação. Prof, Oi. prof, eu falei primeiro, tá? O negro pode ter o preconceito com outro negro? Pode, pode sim. E podemos observar Prof. isso muitas vezes, em alguns casos, né? Você pode observar isso ocorrendo quando
uma pessoa negra, vamos supor, fica famosa, né? Uma pessoa com a pele parda, uma pessoa com a pele mulata, né? Quando fica famosa, consegue dinheiro, se tornar bem-sucedida, a maioria dessas pessoas negras, elas não casam com uma pessoa da própria raça, da própria cor de pele. Geralmente é totalmente o oposto. Vocês podem observar isso. Temos as exceções? Claro que temos, bastante exceções. Mas também temos a própria cultura dentro da própria cultura afrodescendente, né? Africanos. Fala, meu amor. Prof, então, eu acho mais ou menos meio que tipo um preconceito, porque a gente não fala assim, ah, é aquela pessoa branca. E quando a gente fala sobre, quando as pessoas falam sobre negros, elas falam, ah, é aquela pessoa negra. Tem algumas pessoas que se orgulham, que nem você disse, mas tem outras que ficam chateadas. Mas aí eu quero que tu entenda, Eu meu acho amor, que é fala. um todo. Quando eu falo que é um todo, eu falo um todo, assim, muito grande. Claro que aqui na região sul, né, a gente já viu isso, que a porcentagem de negros, pessoas negras aqui na região sul, é muito menor do que o resto do Brasil, né? Mas eu gostaria, assim, que tu fosse, se tivesse a oportunidade de ir em outras regiões do país, vamos supor, região sudeste, se tu já foi, algo assim, você observar as pessoas que estão trabalhando nas lojas, as pessoas que estão trabalhando nas empresas, as pessoas, sabe, tipo, tu observar como um todo. Aqui mesmo, vamos observar aqui até mesmo uma questão que aqui a gente tem poucas pessoas, né, temos, assim, porém a porcentagem menor do Brasil com população afrodescendentes é no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, não, na região sul do país, né? Mas, quando você entra nessa questão, você vai observar que as pessoas, elas podem ter estudar nas mesmas escolas, vamos supor, tá? Tiver os mesmos professores, utilizar as mesmas roupas, porém, na hora que for fazer uma entrevista de emprego, ou algo assim, muitas delas não são contratadas justamente por causa da cor da pele. Ela pode ter a mesma qualificação profissional que um branco. Entre um branco e um negro, a pessoa escolhida é uma pessoa branca. Então, a forma que os negros foram libertos no Brasil, porque eles simplesmente foram só libertos, né? Cada um vive por si, vocês não queriam, tipo, tanto a liberdade, então agora vão ser livres e se virem. Foi isso que aconteceu. E isso refletiu, gente, e vem refletindo ainda por muitos e muitos anos, e ainda vai se refletir por mais alguns anos. Porque, gente, a abolição da escravidão, se tu colocar 1888, 1998, fez 100 anos só, né? Quando nós chegar em 2088, vai ter 200 anos, e ainda vai estar muito presente, né? Esses resquícios da escravidão, né? Porque foi um período, eles passaram por um longo período, onde eles não frequentavam escola, depois quando frequentavam, ainda havia o preconceito das pessoas que eram ex-escravos, né? Que só serviam para quê? Só serviam para trabalhar na plantação, que só serviam para fazer buraco em cavernas, né? À procura de minério, que só serviam para cavar, que só serviam para trabalho braçal, né? Então, esse estereótipo está sendo mudado aos poucos. O governo federal está auxiliando? Está auxiliando bastante, está fazendo sua parte, né? Ele tem as cotas sociais, né, para faculdade, né, principalmente faculdades federais. Então, a pessoa, concursos públicos também, né, tem as cotas raciais, no qual é destinada uma certa parcela para que as pessoas negras possam entrar, né, coisas que antigamente não existiam. Então, eles estão sendo
incluídos na sociedade, né? Tendo as mesmas oportunidades. Gente, isso é tão sério que assim, ó, pensa com a prof. Nós temos um filho de um motorista. O motorista é negro e o filho é negro. Nós temos um filho de um motorista, na mesma empresa. O motorista é branco e o filho é branco. Qual a chance do filho do motorista? Eles estudam na mesma escola, e os dois são extremamente estudiosos, os dois tudo igual, tá? Põe esse cenário junto com a prof, tudo igual. Qual a chance do filho do motorista branco conseguir um emprego melhor do que o filho do motorista negro? Muitas. O dobro de oportunidades. Por quê? Porque existem pessoas ainda preconceituosas que levam a cor da pele como um ponto de referência. Então, é simples assim. Eu já cheguei a comentar com vocês, né? Que aqui na região sul você encontra mais a população branca. Agora, lá na região nordeste, quando tu vai lá para a região nordeste, você já encontra, né, uma população presente de afrodescendentes. A população lá, a tendência é ser mais... Ah, nem sei, 122, 123, eu acho. 122, 123. Tá? Então, vamos lá. As personagens, né, criadas por Quino são fictícias e surgiram na Argentina. Podemos dizer que a contradição entre a fala e a ação de Susanita é um fenômeno que ocorre também na realidade brasileira? Sim ou não? Sim. Sim. Prof, Oi. a gente tá na 116 agora. Isso, na 116 agora. Letra C. Então, as personagens criadas aqui, Susanita e Mafalda, elas são personagens que foram criadas na Argentina, certo? E essa contradição que aconteceu entre a Susanita, né, a sua fala e sua ação, é um fenômeno que ocorre também na realidade brasileira? Sim. Aí já foi justificado, sim. Por que isso ocorre? Ocorre no Brasil também, né, gente? Por quê? Apesar do racismo ser considerado um crime, né, condenável pela Constituição Brasileira de 1888, ainda há pessoas intolerantes, né, que não respeitam os que são diferentes a elas. Então, sim. Essa contradição. Zé, o microfone, ele tá fazendo assim, ó. Quem? Essa contradição também ocorre no Brasil, né? Prof, na palavra também, no final, tem um M. Eu comi o M, estou com fome.
Também ocorre no Brasil, com letra maiúscula, que não foi. Sim, essa contradição também ocorre no Brasil. Embora o racismo seja considerado um crime. Prof, desculpa cair da chamada porque caiu a internet aqui. Ok, meu amor. Embora o racismo seja considerado um crime condenável pela Constituição do Brasil, ainda há muitas pessoas intolerantes que não respeitam os que não, os que são diferentes. Prof, Prof, a aula vai até que horas mesmo? É às 3h30. prof, Oi. eu fiz diferente do seu, mas eu fiz com base nisso. Eu posso ler minha resposta para Pode, ver meu se amor. tá certo? Pode. Sim, porque apesar da lei criada em 1888, que o racismo é um crime, ainda há muitas pessoas intolerantes que não respeitam os que são diferentes. Isso mesmo. Perfeito. Então vamos lá. Número 2. Observe o infográfico a seguir. Ele apresenta dados do IBGE que envolvem as condições de sobrevivência das populações negras, pardas e brancas no Brasil. E em seguida, faça o que se pede. O Brasil em preto e branco. Negros e pardos. Rendimentos médios. R$ 921,18. Rendimentos médios recebidos por brancos, R$ 1.607. Taxa de analfabetismo, negros, 11,5%. Brancos, 5,2%. Anos de estudos, né? Os negros estudam 7,2 anos. Os brancos, 8,8 anos. Recebem auxílio do governo Bolsa Família,
7 em cada 10 famílias negras. 3 em cada 10 famílias brancas. Então, meus amores, há alguma diferença? Bastante. Sim. Bastante, né? É uma diferença gigantesca, né, gente? Aqui, taxa de analfabetismo é praticamente o dobro, né? O salário, gente, 900. Vamos botar só no 9, dá 1.800 o dobro. Gente, um branco ganha 1.600, sendo que um negro ganha R$ 921. É muita diferença, né? A diferença é quase R$ 700. Dá 600 e pouquinho, mas assim, vamos fazer todo um arredondamento, né? É 500 e um tantinho de diferença. E aí, com base nisso, os dados informados, vocês vão assinalar as perguntas aqui, da página 117. De acordo com os dados intergráficos, a prof vai deixar aqui e a prof vai estar lendo as perguntas para vocês, tá? Então, para só abrir aqui a apostila da prof, de novo. Prof, seu áudio tá baixo. Tá. Só um pouquinho, a prof vai estar lendo aqui. De acordo com os dados do infográfico, assinale quem tem maiores rendimentos médios no mês, negros e pardos ou brancos? Brancos. Brancos, né? Quem tem a menor taxa de analfabetismo? Os brancos? Os brancos. Tem mais anos de estudo? Os brancos? Brancos. Recebe menos ajuda do programa Bolsa Família? Brancos, todos Brancos. todas as respostas são brancos. São brancos. Então dá para ver o quê? Que a população branca, ela é o quê? Tem mais vantagem? Ela é beneficiada, tem mais vantagens. Podemos ver aqui, por que será que negros e pardos recebem mais auxílio do Bolsa Família? Gente, olha esse rendimento mensal, 921. Então, eles Porque eles precisam recebem desse menos. porque eles recebem menos salário. Os trabalhos deles, os trabalhos que eles executam não são bem remunerados. E já os brancos, por que 3 em cada 10? Porque o rendimento familiar, em média, né, de uma pessoa branca, é R$ 1.600. Então, realmente, ele não precisa desse auxílio do Bolsa Família, porque ele ganha muito bem. Então, a partir das respostas dadas no item anterior, o que você aprendeu até no momento, o que é possível concluir sobre a situação dos afro-brasileiros no Brasil? O que é possível concluir, gente? Que eles têm menos vantagem do que as pessoas brancas? Também? Mas só isso? Então, vamos lá. Foi a Júlia que respondeu, né, Ju? Então, Foi de a acordo... Foi? Foi a Júlia Camargo. Foi a Júlia, né? Viu? Estou acertando hoje. Hoje eu não tenho 30 Manuela para a prof ver, então a prof não confunde. Porque não, às vezes a Manuela se empolga ali, ela abre umas 30 Manuela, então a prof olha ali para a tela, só tem Manuela. Aí tá falando alguém, é Manuela. Aí a prof olha, tá olhando para Manuela, mas tá ouvindo a voz de outra pessoa e quando fala Manuela. Tá olhando para mim, mas quem tá falando é a Brenda. Tá para mim, mas quem tá falando é o Lorenzo. Tá olhando para mim, mas quem tá falando é até a Vitória. Até a Vitória. Também eu, prof. Também eu. Você até falou comigo. Sim. Todo mundo é Manuela. Mas hoje a Manuela tá só uma Manuela, né, Manu? Ou tem mais que uma ali?
Porque minha mãe tá trabalhando no computador. Ah, por isso. Então, hoje eu consigo adivinhar. Então, segundo Júlia, né? A população branca está em vantagem em relação à população negros e pardos, né? No que se diz respeito o quê? A renda, qualidade de vida, escolaridade. Então, O que é isso? como que é isso? Esse som. Não sei. A prof vai estar vendo. E a partir das respostas dadas nos itens anteriores, o que você aprendeu até o momento, que é possível concluir sobre a situação dos afros brasileiros no Brasil, né? Principalmente com os dados que foram apresentados para nós ali. Então, podemos observar o quê? Que a população branca está em vantagem. Né? Está em vantagem em relação à população negra, né? Mas ela está em vantagem em quê, gente? Ela está em vantagem, né, no que se diz respeito à renda familiar, No salário, nos salários, no estudo, na qualidade de vida, né? Que eles não precisam receber auxílio do governo porque eles têm uma melhor qualidade de vida. Prof, a gente vai até que página? Até 117, meu amor. Até essa questão. A prof já vai fazer chamadinha e vocês já estarão liberados, tá? Você vai fazer a chamada agora? Já. Já estou pegando. Camboriú. Prof, isso vai cair. Prof, isso vai cair na prova? Qual pergunta? A matéria, sim. Então, dá 2. A 2? Sim, prof. Sim, vai ter matéria da prova, sim, a respeito da afro-brasileiros. É matéria de prova, tá? Vá bem que eu só coloquei nesse caderno. Afro-brasileiros na atualidade. Chamadinha. A gente já acabou? Já acabamos. A professora vai fazer chamada de ação 15h29, Lô. Putz, passou Passou rápido. rápido, né? Hoje vocês nem sentiram. Tão rapidinho que foi. Então vamos lá. Arthur, Brenda. A Brenda não tá hoje, né? Cauã. Não. Presente. Não está, prof. Cauã está. Fábio. Felipe está, já falou com a prof, né? A Isa está, porque a prof viu a Isa no chat, a prof respondeu a pergunta dela. A Júlia Oliveira leu para nós. Como pode sair? Pode sair, meu amor. Júlia.
Monique, Presente, prof. Lara, Tô aqui, prof. Lorenzo. Enzo, Lucas, Manuzinha, Presente. Presente. Vitória Ludmila Presente, e prof. Zaira. Muito bem, meus amores, fiquem com Deus. E até mais. Grande beijo no coração de todos vocês. Tchau, prof. Tchau, meus lindos. Fiquem com Deus. Prof. Tchau, meus amores. Tchau, prof. Tchau, prof. Beijos, beijos, beijos. Tchau, prof. Tchau, Tchau, prof. meus amores.